E vamos falar dele. Já vamos começar aqui sobre Bolsonaro, o que é que ele fala, questão até do Ciro Nogueira. Você viu? Bolsonaro diz que está entregando a alma do governo à líder do Centrão. A Casa Civil, né? O coração. Coloquei o Ciro porque é preciso melhorar a interlocução com o Congresso. O Ramos é uma excepcional pessoa, é meu irmão. Agora, com o linguajar do parlamento, ele tinha dificuldade. É a mesma coisa que pegar o Ciro e botar para ele conversar com generais do Exército. O Ciro não saberá falar com eles por melhor boa vontade que tenha, afirmou Bolsonaro. E aqui, mais importante do que só ver que o Ramos não presta particular, e olha que eu não gosto do Ramos, é analisar o seguinte. O governo Bolsonaro ainda tem várias pessoas que são oriundas do Exército em diversos setores, em diversos escalões diferentes. O Bolsonaro fez questão de manter o Ramos. A priori, tudo indica que o Ramos é uma pessoa com bom diálogo com os militares. Então o Bolsonaro mantém uma pessoa que é de sua confiança e aí pode continuar ajudando a fazer todo esse trato, né? Divulgando informação, buscando informação. Continua lá, pertinho de Bolsonaro, está lá o Ramos. E aí, vejam só. Isso aqui foi a postagem do Ciro Nogueira, postou logo pela manhã. Acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita. E aí, vejam só. Como a gente já comentou, o pessoal da Globo descobriu. A gente já vinha comentando isso há muito tempo, que Ciro Nogueira é um ministro indemissível. A gente vem comentando sobre isso, mas eu fiz questão de trazer essa matéria porque tem algumas novas informações, né, que valem a pena de colocar na nossa equação, né, novas variáveis. E fala o seguinte, o Ciro é presidente do PP, não é mais, pelo menos ele está agora licenciado do cargo. Tem ótimas relações com Valdemar da Costa Neto, dono do PL, e o PL é um dos partidos que também está na base do governo, assim como Marcos Pereira, presidente do Republicanos, outro partido que também está na base do governo. É também próximo de Gilmar Mendes e Toffoli no STF, e ninguém quer problema com o STF. Como se fosse pouco, comanda o partido do político que pode apertar um sinal amarelo para o presidente, ou seja, deflagrar um processo de impeachment. Esse final nem acho besteira, a questão do Lira impeachment. Mas você vê, Ciro Nogueira ele tem aí, né, um trânsito muito bom com a base do governo, principalmente no PP e no PL. Mais um fator. Os outros a gente já comentou em vídeos anteriores, não quero ficar repetitivo. E aí vejam só. Sobre desconfiança dos militares, Ciro Nogueira é quarta tentativa de Bolsonaro para a Casa Civil. Comentamos ontem, existia uma resistência dos militares no executivo em relação à nomeação do Ciro. Não era só do Ramos, como a imprensa queria colocar. Pessoal, você vê, né? Bolsonaro colocou vários militares por quê? Porque Bolsonaro acredita que os militares não vão se envolver em corrupção. E o Ciro Nogueira, né? Todo mundo fica com um pouco de medo. Não foi condenado até hoje. Bolsonaro, inclusive, fala que se ele for condenado, remove do governo na mesma hora. E aí, vejam só. O novo ministro substitui o general Luiz Eduardo Ramos, que foi deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência. A nossa das cadeiras, Onyx, antes secretário-geral, agora vai ser o ministro de Emprego e Previdência. Na prática, o Ciro Nogueira assume sob a desconfiança da ala militar do governo, que vem perdendo poder. Ao Estadão, Ramos chegou a dizer na semana passada que havia sido atropelado por um trem, ao saber da troca do Ciro na Casa Civil. Esquecendo esses adjetivos, atropelado, é uma coisa que realmente está acontecendo. Nos últimos meses, a ala militar vem se desidratando um pouco. Isso é inegável. O Estadão apurou que o general tentou evitar até o último momento a substituição. Na tentativa de mostrar que não há queda de braço, porém, Ramos tirou foto na terça-feira, ao lado de Bolsonaro, Nogueira, Lira e dos ministros Fábio Faria e Flávio Arruda. Inclusive, eu nem coloquei aqui, mas o Ciro Nogueira também falou que o Ramos ligou para ele algumas vezes, falou, tô aqui à disposição, pra gente colocar o Brasil para avançar. Tentando, né, acabar com qualquer rusga, qualquer probleminha que existe entre eles. E aí o Ciro Nogueira, ele pediu a Bolsonaro autonomia na Casa Civil para lidar com o Senado. Foco de atenção. Quero autonomia, eu quero fazer do meu jeito. A gente vai começar a construir agora um raciocínio e a gente termina com a matéria da Veja, que para mim tá bem desenhado o que está acontecendo, mas aqui tem algumas informações interessantes.
Segundo aliados de Ciro Nogueira e do mandatário Bolsonaro concordou com a demanda e afirmou que o novo ministro terá liberdade para trabalhar. A priori, Bolsonaro está dando liberdade. Como mostrou a Folha de São Paulo, o Pacheco tem privilegiado colocar em votação projetos de autoria de colegas e propostas polêmicas que já passaram pela Câmara, propostas polêmicas que já passaram pela Câmara estão paradas. Pacheco não quer lidar com o problema, ele quer só ajudar os senadores, seus amiguinhos, e as pautas do governo está deixando de lado. Tramitam em regime lento, sob duro escrutínio, projetos como o do licenciamento ambiental, que afrouxa a lei de probidade administrativa, e o da educação como serviço essencial, proibindo paralisação em pandemia. Pacheco não quer colocar isso para avançar. Pacheco não está muito preocupado, com seu filho voltar a ter aulas presenciais. O governo está. Ciro Nogueira entra com a missão de desbloquear pautas. E tem que acelerar ao máximo, porque se está difícil agora, ano que vem, Pacheco pode vir a ser candidato a alguma coisa, possivelmente pelo PSD do Kassab, que é aliado do Lula. Então, ainda nesta terça, o futuro ministro disparou ligação a dirigentes e líderes partidários para pedir apoio e afirmar que precisará de suporte. Além disso, o futuro ministro terá outro objetivo, não menos importante: tentar ampliar o arco de alianças para a reeleição de Bolsonaro em 2022. Para isso, o líder do PP quer focar na reformulação do Bolsa Família e, mais importante, projetos que impulsionem a economia e possam alavancar a popularidade do presidente. Esquece popularidade. Economia. Tem que botar a economia para andar, para suas reformas e outros projetos. Economia. Economia é prioridade. Economia tem que voltar. Economia é igual a emprego. E aí você vê, o Pacheco está travando, o que foi que o Ciro Nogueira já fez, já bateu um telefone para o Pacheco. Ciro Nogueira liga novamente para o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Segundo apurou a coluna, Ciro falou que estava animado para assumir o ministério, reconheceu que tomará posse em um momento delicado e pediu apoio de Pacheco para melhorar a relação do governo com o Senado. Pacheco, me ajuda. Vamos ser amigos. Pacheco, por sua vez, desejou sorte a Ciro, e que também fez publicamente na tarde dessa terça, lá no Twitter, falando o seguinte: cumprimento o meu colega senador Ciro Nogueira pela assunção ao cargo de ministro da Casa Civil, a quem desejo boa sorte e um trabalho profícuo na importante missão de contribuir com o país. Na última quarta, o senador do Piauí, o Ciro Nogueira, já tinha ligado para o Pacheco para comunicar que havia aceitado, nos bastidores, o convite de Bolsonaro para assumir a Casa Civil. Então, já está aí. Já está começando a se movimentar. Alcolumbre, que estava aí na frente de algumas coisas, principalmente no que diz respeito à liberação de emenda, está sendo agora cada vez mais escanteado, e com a chegada do Ciro Nogueira deve sair de vez. Tá aqui, Ciro Nogueira na Casa Civil reduz ainda mais a influência de Alcolumbre. A ida de Ciro Nogueira para a chefia da Casa Civil reduzirá ainda mais a influência do Alcolumbre na articulação política com os demais integrantes do Senado. Mesmo após deixar a presença da casa em 2021, Alcolumbre manteve alguma influência junto ao Palácio do Planalto para ajudar senadores a conseguirem cargos e a liberarem emendas parlamentares. Mas esse poder já foi um pouco reduzido com a chegada da Flávia Arruda na Segovia, e agora com Ciro Nogueira, reduziu de vez, Com a chegada de um senador da estatura política de Ciro à Casa Civil, a avaliação no Planalto é de que o novo ministro concentrará toda a articulação junto ao Senado, esvaziando de vez a influência de Alcolumbre. Como a coluna vem mostrando, o ex-presidente do Senado tem entrado em rota de colisão com o Planalto. Ele lidera na casa movimento contrário à indicação do Mendonça para o STF. E é o Alcolumbre que pauta o dia. O Marco Aurélio de Mello já se aposentou, gente. Já poderia estar pautado, Quando foi lá com o Cássio, foi rapidinho. O Mendonça até agora nada. Olha a diferença da indicação do Cássio para a indicação do Mendonça. Olha a velocidade que foi a do Cássio, olha a velocidade que estão tratando a do Mendonça. Mas vamos ver.